Nós estamos na nossa série de exposições nesse livro de Daniel. E nós vimos que o propósito do profeta Daniel, ao escrever esse livro, é encorajar o povo de Deus a permanecer fiel no meio de um mundo que se opõe à fé cristã. Lembrando e confiando de que Deus está no controle, como nós cantamos nessa última canção. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos o capítulo 4 de Daniel. Todo o capítulo 4, tá bom? E você vai ver que o capítulo 4, ele é bem longo. E nós vamos fazendo a leitura conforme nós formos passando pelos pontos. E hoje nós veremos mais um sonho de Nabucodonosor e os acontecimentos posteriores a isso. E se Daniel tem por objetivo relembrar ao povo de Deus que ele é soberano e que o seu povo tem que confiar nele em meio a todas as adversidades, nesse capítulo em específico, parece que Daniel também tem um outro objetivo. Um objetivo, assim, eu diria, mais particular desse capítulo 4. Então, a ideia central desse capítulo aqui é mostrar que a grandeza de Deus deve nos levar a abandonar o orgulho e nos humilharmos diante dele. Daniel quer mostrar que sim, Deus é soberano, e que a soberania de Deus tem que nos fazer, nos despojar do nosso orgulho, nos humilhando diante do Senhor. E por que essa é a ideia central desse capítulo? Porque nós veremos que Nabucodonosor, ele sonha com uma grande árvore, demonstrando o seu orgulho, e como Deus vem e quebra esse orgulho, para mostrar a todas as pessoas que ninguém pode se orgulhar diante do Senhor. Que Deus, ele é paciente. Talvez você vai se lembrar, não é o primeiro sonho de Nabucodonosor. Deus já havia se mostrado a Nabucodonosor, que ele é o Deus que revela os mistérios, lembra? Do sonho da estátua, que ele é o Deus que pode livrar da fornalha ardente, lembra do último capítulo? Mas Nabucodonosor parece que ainda não aprendeu. Mas agora, de uma vez por todas, ele vai aprender que acima dele existe outro soberano, que acima do rei da Babilônia existe um outro rei, e então ele vai ter que se humilhar diante do Senhor. E o texto ele está dividido em 3 partes, e é bom dizer porque às vezes os irmãos acham engraçado que quase todo o texto está dividido em 3 partes. É porque geralmente, principalmente em narrativas, cada capítulo tem o início, o meio e o fim. Então nós não dividimos em 3 partes porque, assim, vem da nossa ideia ou da nossa cabeça. A gente tenta seguir o fluxo do texto e dividimos, segundo o próprio texto, para tornar mais didático. Se fosse uma leitura corrida, a gente talvez se perderia em tantos detalhes. Então esse texto se apresenta diante de nós em 3 partes. Ele vai nos mostrar o sonho de Nabucodonosor, depois a interpretação desse sonho por meio de Daniel, e por fim, o cumprimento do sonho, quando esse sonho de fato se tornaria realidade. E como eu disse, nós faremos a leitura conforme os pontos forem se desenrolando. O primeiro, então, vamos ver o sonho, mais um sonho de Nabucodonosor. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou.
Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Até aqui, o relato do sonho de Nabucodonosor. E é interessante porque entre o capítulo 3 e o capítulo 4, provavelmente se passaram 30 anos. E o texto se inicia com uma carta de Nabucodonosor, perceba, versículo 1. O rei Nabucodonosor se dirigindo às pessoas que faziam parte do seu império. O que faz com que esse capítulo seja, por assim dizer, o único capítulo do Antigo Testamento escrito indiretamente por um rei pagão. Esse capítulo, o capítulo 4 aqui, foi indiretamente escrito por Nabucodonosor, porque é o relato da sua carta, que Daniel então pega e usa para escrever o seu livro. E ele narra então um sonho que ele teve. Nós já falamos sobre sonhos e como nós, cristãos, temos que lidar com sonhos hoje, quando a Bíblia já terminou de ser escrita. Está lá no capítulo 2 de Daniel, do versículo 1 ao versículo 23, na nossa exposição. Você pode acessar no Spotify ou no YouTube. E esse sonho, que é muito importante aqui, né, os sonhos no livro de Daniel, trazia uma grande árvore. Uma grande árvore. Nabucodonosor estava lá, felizão, bem de boa, no seu reino, tranquilo, ele diz. Mas aí vem algumas visões em sonho para ele se espanta. Por quê? Porque ele viu uma árvore gigante sendo cortada. E quem ordena que ela seja cortada era um vigilante, um anjo que vinha do céu. E ele manda chamar todos os sábios da Babilônia, mas também manda chamar Daniel mais uma vez. E como eu disse, 30 anos se passaram entre o capítulo 3 e o capítulo 4.
mas mostra que Daniel continua firme e fiel, servindo ao Senhor em seu chamado. Daniel é um grande exemplo para todos nós aqui, nas mais diferentes funções, que servimos as pessoas, que servimos nas diferentes áreas, mas que acima de tudo somos chamados a servir o nosso Deus e demonstrar a sua glória para as outras pessoas. Daniel é esse tipo de gente, e é por isso que ele mais uma vez é chamado para ajudar o rei Nabucodonosor. E como eu disse então, essa árvore era uma árvore muito grande, uma árvore que a sua sombra era imensa, e que as pessoas achavam abrigo debaixo dela. Mas então vem um vigilante, um anjo, e manda cortar. E manda que ela seja cortada. Mas se você perceber um detalhe, diz o texto que o anjo ordena que a raiz e o toco permanecessem. Ou seja, ele não manda derrubar a árvore e matá-la de uma vez por todas. Pelo contrário, há um sinal de juízo ao cortar a árvore, mas também de esperança. Porque o toco deveria permanecer lá, recebendo do orvalho do céu. Um pontinho de esperança no meio desse juízo. E no versículo 16, por mais que a interpretação a gente ainda não saiba, assim, Nabucodonosor e o texto, ele já dá uma pista para nós. Porque diz o versículo 16, assim ó, que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração de humano, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A árvore não tem coração. Quem tem coração? Gente. Então aqui a gente já tem, assim, alguma ideia de que o texto e a árvore representam uma pessoa. E talvez seja por isso que Nabucodonosor ficou tão perturbado. Representava uma pessoa. E essa pessoa receberia o juízo de Deus, pois o seu coração, a sua mente seria mudada de uma mente humana para uma mente e um coração de animal. E isso durante 7 tempos. E aqui, a gente não sabe exatamente se o texto está falando de 7 meses ou 7 anos. Ou é uma maneira simbólica. Porque o número 7, a gente sabe que em alguns momentos da Bíblia, traz essa ideia de completude. É um tempo necessário para Deus cumprir aquilo que Ele quer. Então talvez o sonho de Nabucodonosor era assim, olha, e passarão 7 anos, ou 7 meses, ou o tempo determinado para Deus completar o seu propósito. A gente não sabe, e não precisamos ter a certeza, porque o ponto é que Deus iria fazer algo, e Ele levaria o tempo que fosse necessário. O tempo que fosse necessário para cumprir a sua vontade. E por que Deus faria isso? O texto diz. O versículo 17 nos mostra o motivo disso tudo ter acontecido. Olha comigo. Versículo 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandado dos santos, para que, com o objetivo de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Ou seja, trocando em miúdos, esse sonho e tudo que ele representa aconteceria para mostrar que Deus é quem manda. Para mostrar que Deus é o Altíssimo que faz o que quer, quando quer e do jeito que quer. O objetivo do sonho, então, é quebrar o orgulho, não apenas de Nabucodonosor, veja, para que os que vivem, para que todos aqueles, incluindo nós, que ouvimos essa história, sabermos que é Deus quem tem o controle e que domina, e que nós temos que nos humilhar diante dele. E aqui eu já gostaria de fazer a primeira aplicação para nós. E a aplicação, meu irmão, que eu gostaria de fazer para você, lembre-se, Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Mais uma vez, você consegue perceber como tudo isso vai acontecer para que o orgulho de alguém e de outras pessoas sejam quebrados? Deus aqui está lidando com o orgulho. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11 comigo. A árvore cresceu e se tornou forte,
de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Pausa aqui. Quando você lê que algo era tão alto que chegava até o céu, do que você se lembra? Do quê? Da Torre de Babel. E Babel é qual cidade? Babilônia. Babel, lá de Gênesis 10, é Babilônia. Aqui de Daniel, é a mesma cidade. A mesma cidade. Os leitores bíblicos, com certeza, de Daniel, que conheciam muito bem o Antigo Testamento, já entenderiam que essa árvore era mais uma vez como os homens lá no tempo de Babel. A Torre de Babel foi construída, você lembra por quê? Porque os homens queriam fazer célebre o seu nome, lembra? Eles queriam tornar os seus nomes famosos e não serem espalhados. Mas diz o texto que eles queriam tornar os seus nomes famosos, orgulho. Então, quando o leitor de Daniel lesse no versículo 11 essa árvore, ele já iria pensar, mais uma Babel. Mais uma Babel. Mais um homem ou homens que estão tentando crescer e serem iguais a Deus. Orgulho, orgulho. E da mesma maneira que Babel recebeu do juízo de Deus pelo seu orgulho, da mesma maneira, essa árvore recebeu do juízo de Deus por seu orgulho. Deus odeia o orgulho, meus irmãos, e nós precisamos lembrar disso. Sabe por quê? Porque o orgulho no nosso meio e ao nosso redor, ele é encorajado e ele é normalizado. Ele é encorajado e normalizado. É só olhar nas redes sociais. É só nós vermos as frases de efeito. Eu batalhei, eu venci, eu conquistei, eu. Muito discurso por aí que vemos sob o título de meritocracia. Não, porque tem que ser na base da meritocracia. Não passa de orgulho destilado. De que a gente acha que a gente conquista pelo nosso próprio braço. Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Olha só. Não desista dos seus sonhos, se ame acima de tudo, só depende de você, você pode chegar aonde você quiser, isso tudo é o orgulho sendo normalizado na nossa cultura. É só olhar as músicas, o ambiente talvez aonde você trabalha, às vezes a gente só troca orgulho por ambição, né? Para ficar assim mais palatável. O orgulho está ao nosso redor. E nós nos acostumamos com ele. Mas sabe o que é pior? O pior não é que o orgulho está ao nosso redor. O pior é que o orgulho está aqui dentro. O pior é que o orgulho está dentro do nosso coração. E o orgulho é prazeroso, sabe por quê? Porque é prazeroso se sentir no controle. É prazeroso se sentir melhor do que o outro. É prazeroso se achar mais do que o outro. É fácil a gente se acostumar e gostar do orgulho. É muito fácil. Por isso que essa primeira aplicação é que nós devemos nos lembrar que Deus odeia o orgulho. Provérbios 6,16, aquele texto famoso que diz que Deus odeia 7 coisas, lembra? A primeira delas é, Deus odeia olhos cheios de orgulho. É óbvio que é uma figura de linguagem para dizer, Deus odeia o orgulhoso. Deus odeia o soberbo. Deus resiste ao soberbo. Deus se opõe ao orgulhoso. É um outro texto citado em toda a Bíblia. Deus está contra os orgulhosos. Ele se opõe ao soberbo. E por que Deus odeia tanto o orgulho? Eu queria citar 2 motivos prováveis. Primeiro, porque foi o orgulho que fez o pecado entrar no mundo. Você lembra como Satanás tentou Eva? Fazendo ela pensar que se ela comesse do fruto, eles seriam como Deus. Lembra? Eles seriam como Deus. Foi assim que o pecado entrou no mundo, por orgulho. Por orgulho. Essa é a raiz do orgulho. É quando, naquele momento, naquela área da nossa vida,
nós tiramos Deus e colocamos a nós mesmos no centro. Colocamos a nós mesmos. Então foi o orgulho que fez o pecado entrar no mundo. E com ele toda a desgraceira que nós vemos por aí. Deus não deveria odiar o orgulho então? Mas eu penso que há um outro motivo. É porque o orgulho é destrutivo. O orgulho tem um poder gigantesco de destruir o próprio orgulhoso. E de destruir relacionamentos e as pessoas que estão ao redor. Pensa comigo. Você que é pai e mãe, você odeia tudo que possa fazer um mal muito grande ao seu filho. Uma doença, uma pessoa. Você não gosta, você quer manter longe. Quanto mais Deus vendo que os seus filhos se perdem e se destroem e caem em pecados terríveis por causa do orgulho, não deveria odiar esse pecado. O caminho do orgulho é o caminho oposto de Deus. Quando somos orgulhosos, como eu falei, a gente está tirando Deus do centro das nossas vidas e colocando a nós mesmos, caminhando na direção oposta do Senhor. Como Deus não odiaria o orgulho? Ele é autodestrutivo, ele nos destrói, porque caminhamos para longe daquele que nos dá vida, sem falar dos nossos relacionamentos. Quantas famílias quebradas, casamentos quebrados, igrejas quebradas, que poderiam se resolver com uma simples frase: eu errei, me perdoa. Mas não se faz isso por orgulho. Você conhece quantas histórias de irmãos que brigam com outros irmãos, e pais com filhos, por puro orgulho. E aí fica a vida inteira brigado. A vida inteira com uma família destruída. Porque ninguém se humilha e quebra o orgulho. É por isso que nós precisamos nos lembrar: Deus odeia o orgulho. Seguir o nosso próprio coração, o nosso orgulho, nos levará à ruína. E é isso que esse texto vai nos mostrar. Por isso agora, passemos para a segunda parte, que é quando Daniel vai interpretar esse sonho. A partir do versículo 19, olha comigo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação perturbe. E Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres.
assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Então essa é a interpretação que Daniel dá. E nós vimos que quando ele chega diante do rei, ele fica espantado. Talvez, porque assim, Nabucodonosor não era muito flor que se cheirasse, né? Imagina Daniel dar essa má notícia para Nabucodonosor. Talvez, não sei. Ou talvez porque ele realmente não queria que aquilo acontecesse com Nabucodonosor. Ele aprendeu a gostar daquele rei. Não sei, talvez um pouco das duas coisas. Mas Nabucodonosor o acalma e diz, não, pode contar, vai, pode dar, diz para mim. E Daniel então diz que a árvore representava Nabucodonosor. A árvore representava esse rei, o rei mais poderoso do seu tempo, que governava sobre o império mais poderoso daquele tempo. Nabucodonosor era o homem mais poderoso daquela época, o homem mais rico que tinha o que queria, que tinha os prazeres que os seus olhos desejavam. Mas as notícias não eram boas, porque a destruição da árvore simbolizava que Nabucodonosor também seria destruído. Nabucodonosor também seria cortado, e ele seria julgado pelo Senhor, expulso dos meios das pessoas, e viveria com os animais. Nabucodonosor seria humilhado. Como dizia um comentarista, ele que queria ser como Deus, foi feito como os animais, para que aprendesse que só era gente, que não passava de um simples humano. E mais uma vez, é enfatizado para nós o objetivo disso. Olha o versículo 25. Tudo isso aconteceria até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ou seja, até que você, Nabucodonosor, engula o seu orgulho e se humilhe diante de Deus. E quando esse dia chegar, você terá o seu reino restituído. É isso que o toco simbolizava, que daquela árvore sairia vida novamente. E Nabucodonosor e o seu reino seriam restituídos, mas não antes que ele aprendesse que existia um rei acima dele. E Daniel termina no versículo 27 fazendo um apelo. Ele fala para Nabucodonosor abandonar os seus pecados, praticar a justiça e agir com misericórdia para com os pobres. Agir com misericórdia para com os necessitados. Ele era um rei. Era esperado que ele agisse com justiça, com retidão e olhasse para os desafortunados do seu reino. Era esperado isso dele e Daniel o chama a fazer isso. E aí, olha só o final do versículo 27. Diz assim, que depois de fazer esse apelo, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Sabe o que Daniel está dizendo? Daniel está dizendo assim, Nabucodonosor, se você se arrepender agora, se você se humilhar agora, se você abandonar os seus pecados e viver uma vida segundo o Senhor, deixe-me te dizer, isso pode não acontecer contigo. Talvez você não seja cortado, talvez você não seja humilhado. Deus está dando a você uma chance, Nabucodonosor. Faça essas coisas, e assim talvez isso tudo não vai acontecer contigo. Comece então a viver da maneira de Deus. Então, essa é a interpretação do sonho. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma segunda aplicação desse ponto. Meu irmão, esse texto nos chama agora a nos lembrar do perigo do orgulho. Nós lembramos na primeira aplicação que Deus odeia o orgulho. Mas agora nós somos chamados a nos lembrar dos perigos, das consequências que o orgulho pode trazer na minha vida, na nossa vida. Falo por experiência própria. Muitas vezes nós achamos que o orgulho é inofensivo. Que o orgulho assim não é nada demais. Que é só um pensamento, um desejo no coração que não é tão ruim assim. E aí é que nós precisamos nos lembrar de algumas coisas acerca do orgulho. Primeiro, dos seus perigos, é que o orgulho nos leva a outros pecados. Você percebe que Daniel, que esse capítulo, Daniel, capítulo 4,
ele está apontando e batendo em Nabucodonosor por causa do orgulho, certo? Mas no versículo 27, ele também fala de outros pecados. Por quê? Porque o orgulho nos leva a outros tipos de pecados. É por isso que na história da igreja, o orgulho era conhecido como o pecado capital. O orgulho era chamado como o princípio de todo pecado. O orgulho é como aquele terreno em que outros pecados florescem na nossa vida. É claro, quando nós tiramos Deus da jogada. Mais alguns provérbios, Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, vem a desgraça. Quando vem o orgulho, vem a desgraça. Olha só que texto que nos mostra isso, né? Provérbios 13:10. Da soberba ou do orgulho só resulta a discórdia. 16:18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Todo pecado nasce da raiz do orgulho. Quer ver um exemplo? Quando nós cedemos à tentação, nós estamos dizendo assim: para mim, o que importa agora é realizar o meu desejo, o que eu quero e não o que Deus quer. Então eu posso estar lá, caindo em um pecado, cedendo à tentação, em um pecado específico, mas por detrás de tudo isso, é o orgulho que me fez dar mais ouvidos àquilo que eu queria, do que aquilo que Deus queria. Esse é um dos perigos do orgulho, ele nos leva a outros pecados. Além disso, o orgulho ele é sutil, e por ele ser sutil, às vezes, a gente o esconde atrás de outras coisas, que parecem ser boas. O marido, que se gaba dizendo, eu trago sustento para dentro de casa, eu coloco comida na mesa. A mãe que fica contando os feitos dos seus filhos para outra mãe, porque no fundo ela quer mostrar o quão maravilhosa ela é. O pastor que fica se gabando de quantas almas ele ganhou para Jesus, e quão grande é a sua igreja, e quão gigante é o seu ministério. O irmão que se acha melhor do que o outro, aquele gostinho de felicidade quando vemos uma pessoa que a gente não gosta tanto se dando mal. O orgulho ele é sutil, até mesmo nas coisas que nós fazemos para Deus. Um autor, falando sobre o orgulho, ele diz como muitas vezes no nosso devocional, a gente já é orgulhoso. Porque a gente vai lá, e a gente faz na nossa vida devocional, lê a Bíblia, se é que fazemos isso, né? Mas às vezes quando a gente faz, corremos o perigo de fazer por orgulho. E falar assim, Deus, olha, nós estamos dando ao Senhor 10 minutos do meu tempo, tá bom? Senhor, eu estou trazendo aqui tantos por cento do meu sustento, tá bom? Senhor, o Senhor sabe que eu estou sacrificando o meu domingo, tá bom? E eu poderia estar vendo o meu time, o Santos, ganhando do Corinthians agora. Fique em oração, irmãos. Mas eu sei que a gente não fala assim, é bem caricato, mas às vezes, deixe-me perguntar, não é assim que a gente se sente? Como se a gente estivesse dando para Deus por obrigação algo que é meu, que é nosso. Orgulho, ele é sutil. Além disso, o orgulho, ele se manifesta de várias maneiras. Nem sempre o orgulho vem com cartaz assim escrito, ó, orgulho, estou chegando. Não. O orgulho é como algumas enfermidades, que você só consegue perceber por meio dos sintomas. Que você só consegue perceber por meio daquilo que se apresenta. Por exemplo, quando nós não ouvimos outras pessoas, é um sinal de orgulho. Por isso que a gente precisa se perguntar, como reagimos quando somos confrontados? Seja por alguém individualmente, seja por uma pregação, por um ensino. Como reagimos quando sofremos críticas? Eu nem estou falando das críticas assim tão duras, mas às vezes das críticas construtivas,
Na maioria das vezes a gente não gosta, por quê? Quem são eles para falar de mim? Quem são eles para falar daquilo que eu faço? Uma pessoa que não suporta receber confronto é uma pessoa dominada pelo orgulho. Então, às vezes, eu posso não me achar orgulhoso, mas se eu não consigo ouvir uma repreensão, eu sou orgulhoso. O orgulho nos leva a nos colocar no centro de tudo. Eu sou o centro. Nós veremos depois no versículo 30 o exemplo disso de Nabucodonosor. Mas a gente olha para as coisas simplesmente como se a gente estivesse no centro de tudo. Os jovens não têm liderança. Tem, né? Estou dando um exemplo aqui. Mas estou nem aí para isso, eu não sou jovem mesmo. O ministério infantil está precisando de professores, o ministério de mídia, de som, e um monte de ministério da igreja está precisando de gente. Eu não estou nem aí, eu não tenho filho criança. Não tem lugar para sentar, eu não estou nem aí, eu chego cedo, guardo meu lugar e ó, estou nem aí. O que é isso? Eu me colocando no centro de tudo, por puro orgulho. O casamento, que é para ser entre duas pessoas, agora vira sobre mim, sobre o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho, o que eu espero. Uma igreja, que é para ser uma comunidade, vira o centro de uma só pessoa. A minha vida, que é de Deus, não, a minha vida diz respeito ao que eu quero, e eu não estou nem aí para o que o Senhor diz. O que é isso? Orgulho. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, essa segunda aplicação nos chama a nos lembrar do perigo do orgulho. O orgulho, ele endurece o nosso coração. O orgulho endurece o nosso coração. Deixa eu te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? Qual foi a última vez, marido ou esposa, que você pediu perdão ao seu cônjuge? Você erra com ele bastante, que eu sei, eu sou casado também. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa, mais a gente erra com ela, não é verdade? Quanto mais tempo a gente passa com alguém, a gente geralmente erra mais com os nossos amigos mais próximos, com a nossa família, do que, claro, com a pessoa que a gente passa 1 a 2 horas por semana. Qual foi a última vez que você pediu perdão e assumiu que estava errado? Qual foi a última vez que você perdoou alguém? Ou, deixa eu mudar a pergunta, você consegue perdoar alguém? O orgulho, ele nos leva à amargura. O orgulho nos leva a não perdoar outras pessoas. A gente quer que a outra pessoa sofra um pouco. Né? Tem o castigo do silêncio, que muito cônjuge usa, né? Fica lá no silêncio. Orgulho, eu quero que aquela pessoa sofra um pouco. Eu quero que ela veja. Eu quero que meu marido veja que eu estou chateado com ele. Eu quero que meu filho saiba que eu estou chateado com ele. Aí o filho fica, pai, você fica de cara fechada, né? Para mostrar. É orgulho, irmãos. Olha para a consequência do orgulho na vida de Nabucodonosor. Sabe o que Daniel está chamando aos seus leitores e a nós? Não queira pagar para ver. Pode ser algo terrível como Nabucodonosor, mas o orgulho, a consequência do orgulho na nossa vida pode ser relacionamentos destruídos. Pode ser uma vida destruída. Não queira pagar para ver. Por isso, essa é a segunda aplicação para nós. Lembrar-nos do perigo do orgulho. Mas o texto continua. E depois de apresentar para nós o sonho e a sua interpretação, agora o sonho vai se tornar realidade. Olha comigo a partir do versículo 28. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real, da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande cidade que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?
E enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendiço o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como um nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então essa terceira parte traz a concretização desse sonho, o cumprimento dele. E diz o texto então que Nabucodonosor, ele estava passeando em seu terraço no palácio real. E ele então olha para a cidade da Babilônia, a cidade mais rica e poderosa daquela época. Nabucodonosor deve ter olhado para as dezenas de templos que ele mandou construir, e provavelmente muitos com ouro. Ele estava numa posição privilegiada, né? Seu palácio provavelmente ficava em uma das partes mais altas da cidade. Ele olhou para as muralhas gigantescas da cidade da Babilônia, que dizem os historiadores que eram tão largas, tão grandes, que 2 carroças poderiam passar nelas ao mesmo tempo, tornando-a quase uma cidade indestrutível. Ele deve ter olhado para uma grande torre. Sim, alguns dizem que Nabucodonosor reconstruiu uma grande torre, aonde estava a Torre de Babel, gigantesca. Ele com certeza olhou para os jardins suspensos da Babilônia, que os historiadores antigos dizem que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, aquele como um oásis no meio do deserto, uns jardins suspensos, no meio de uma terra seca, grandioso. Nabucodonosor deve ter olhado para tudo isso. Mas o problema não foi olhar e admirar. O problema foi o que veio depois. Porque olha o versículo 30. É muito interessante esse versículo, porque diz que o rei disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O que você percebe aqui nesse versículo? Eu, meu, minha, eu construí, meu poder, minha glória, minha majestade. Nabucodonosor encheu seu coração de orgulho, e ele atribuiu a glória a si mesmo. Veja, ele teve 12 meses, diz o texto que levou 12 meses até o cumprimento, mas ele não mudou. E o seu coração então se enche de orgulho, e atributos como poder, glória e majestade, que são somente do Senhor, ele atribui a si mesmo. Ele era como aquela árvore grandiosa que queria ser como Deus. E o seu coração se enche do pecado capital, do orgulho. E diz que enquanto ele ainda falava, uma voz veio do céu e anunciou que o tempo do cumprimento do sonho havia chegado.
E que isso iria durar até que ele reconhecesse, versículo 32 enfatiza mais uma vez, até que ele reconhecesse que Deus é quem manda, até que ele se humilhasse. E o versículo 33 é interessante. Olha só o que diz: no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ele foi expulso do meio das pessoas, começou a comer capim como os bois, o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Eu fiquei pensando, tem uma história muito interessante com esse texto. Fiquei pensando, conto ou não conto, conto, falei, eu vou contar, esperei 12 anos para contar essa história. Os irmãos sabem que eu sou lá, minha família é lá de Cafelândia, né, fica 200 quilômetros lá no meio do mato, no interior do interior. E os irmãos sabem que no interior você tem umas histórias meio cabulosas, né? Você tem umas histórias assim, meio cabulosas. E um dia estava eu, na minha adolescência, conversando com uma irmã da igreja que a gente frequentava. Uma irmã adulta, uma irmã da igreja que a gente frequentava. E ela dizia para mim que lá na cidade, uma irmã da igreja batizada há muitos anos, adulta, e eu nos meus 16, 17 anos. E ela estava me dizendo que lá em Cafelândia tinha um lobisomem. E eu conheci o lobisomem. Eu sabia quem era. Eu conhecia aquele homem, porque uma parte da família dele era da igreja, inclusive. Ele já tinha perto dos seus 70 anos. Eu não lembro direito, mas eu fui perguntando, questionando ela. E aí ela foi falando sério, eu achei que ela estava brincando. E ela foi falando sério. E aí ela veio com a cartada final. Tem na Bíblia lobisomem, Nabucodonosor virou um. Nabucodonosor virou um, é como se ela estivesse me chamando de incrédulo. Tem base bíblica para lobisomem, porque diz lá no texto que os seus pelos cresceram e as suas unhas também cresceram. Nabucodonosor virou um lobisomem, então tem na Bíblia. Falei, meu Deus do céu. Aí eu li esse texto e falei, será que ela não leu que ele comia capim? O texto fala que ele comia capim. E o texto não fala pelos. O que fala aí? Cabelos. É óbvio, o cabelo cresce, você não corta. E as unhas, se você não corta? É só ver o Zé do Caixão. Não é? Se você não corta, a unha também vai crescer e ficar gigante. Então, irmãos, esse texto não é base bíblica para lobisomem, tá? Fica tranquilo. Tá bom, crianças? Crianças que estão aqui, não precisa ficar com medo. Eu morria de medo quando era criança. Tá? Não precisa ficar com medo, não. Tá bom? Mas alguns dizem que Nabucodonosor sofreu de uma doença psiquiátrica, né, que alguns chamam de zoantropia, que é quando a pessoa acha que é um animal. Licantropia, a pessoa acha que é um lobo. Boantropia, a pessoa acha que é um boi. E se você não tem estômago forte, nem pesquise. Nem pesquise, porque é meio tenso isso, tá? Mas o ponto é que o texto não está preocupado com isso. O texto está só dizendo que Nabucodonosor recebeu do juízo de Deus. E ele foi expulso do meio dos homens. E ficou lá. E capim é uma palavra no aramaico. Essa parte de Daniel é escrita em aramaico, nem hebraico é. Né, que também engloba vegetais e outras coisas que nascem da terra. Então Nabucodonosor passou um tempo lá, no meio dos animais, como um juízo de Deus. E o texto segue. E diz o versículo 34 que no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Levantar os olhos era um sinal de rendição e submissão. Chegou o momento então que Nabucodonosor reconheceu. Chegou o momento que Nabucodonosor reconheceu que existia um rei acima dele. Que existia um imperador acima dele. E ele então reconheceu. E ele começa a glorificar a Deus, lá no versículo 34 e versículo 35. E aqui, provavelmente agora, nós estamos vendo a conversão de fato de Nabucodonosor. Não temos certeza? Vamos ter certeza o dia que a gente chegar no céu. Aí nós vamos ter certeza. Mas ele começa a louvar ao Senhor. E ele encerra no versículo 37, dizendo assim, ó. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Como eu disse, Daniel quer mostrar nesse capítulo para nós, que a grandeza de Deus tem que nos levar a nos humilharmos diante do Senhor.
Por isso, meu irmão, se a primeira aplicação foi que nós devemos nos lembrar que Deus odeia o orgulho, e a segunda aplicação foi para nos lembrar que há perigos no orgulho. A terceira aplicação para nós é, meu irmão, lute contra o orgulho. Não poderia ter outra. Não poderia haver outra. Quando Daniel escreveu esse capítulo para os seus conterrâneos que estavam debaixo da dominação, que estavam no exílio, Daniel estava chamando eles a se arrependerem, eles a lutarem contra o orgulho também. Nós veremos no capítulo 9, que não é porque o povo sofreu e estava no exílio que eles voltaram sorrindo para Deus. Não, 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 não. Muitos ainda estavam imersos em seus pecados e em seu orgulho. E é por isso que Daniel, esse texto, capítulo 4, nos chama a lutar contra o orgulho. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, reconhecendo. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que todos nós lutamos contra o pecado do orgulho. Está no nosso DNA, sabe por quê? Porque estava no DNA dos nossos pais, Adão e Eva. Eu e você temos áreas da nossa vida, ou momentos da nossa vida, em que cedemos ao orgulho, em que colocamos a nós mesmos no centro, deixamos Deus de lado. Nós não podemos receber tratamento de uma doença que nós não assumimos que temos. Não se engane, todos nós lutamos, todos nós temos um orgulho. A diferença é que alguns reconhecem e lutam, e outros acham que estão imunes e deixam de lado, porque já estão entregues ao orgulho. Pergunte-se, onde o orgulho te atinge mais? Em qual momento? Com qual pessoa? Às vezes tem isso, né? Tem pessoas que nós temos a tendência de sermos mais orgulhosos. Então, reconheça, esse é o primeiro passo. O segundo passo é usar as armas do Senhor. É batalhar com as armas de Deus. Deus nos deixou armas para que nós pudéssemos lutar, meu irmão. Às vezes o nosso cansaço vem porque nós estamos lutando com outras coisas que não as armas do Senhor. E quais são essas armas? Uma delas é a confissão. É a confissão. Nós temos a tendência de não confessarmos os nossos pecados. A gente tem a tendência de minimizar e só confessar os pecados grandes quando a gente faz uma burrada muito grande. Aquele olhar, aquele xingamento no trânsito quando a pessoa te fecha, a gente deixa passar. Deixa passar. E não confessamos diante do Senhor. A oração que Jesus nos ensinou como modelo, que deveríamos orar todos os dias, seguindo esse modelo, tem uma parte que diz assim: perdoe as nossas dívidas. Jesus aqui nos ensinando que todos os dias deveríamos ter momentos para confessarmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós paramos para meditar em nossos pecados e confessarmos a Deus, o nosso nariz abaixa. Por causa das notícias, da internet, a gente só foca no pecado dos outros. A gente liga a TV, o que está passando no jornal? O pecado dos outros. O pecado dos criminosos, o pecado dos políticos. Quando a gente liga as redes sociais, a gente está focado no pecado de quem? Dos outros. Do influencer tal, daquele outro ali que está sendo cancelado, e aí a gente fica focado no pecado dos outros. E a gente esquece de olhar para nós. E aí é claro que a balança descompensa, porque a gente compara a nossa vida com a vida de quem as pessoas estão sendo totalmente expostas, ou cometendo as suas maiores atrocidades, e a gente não olha para dentro de nós. Aí é claro que a gente vai ser orgulhoso. É claro, a gente vai se achar melhor do que os outros. Por isso precisamos aprender a confessar os nossos pecados, a separar um tempo todo dia, para a gente meditar aonde estamos errando, aonde falhamos, aonde estamos deixando de ser como o Senhor pede para a gente ser, e confessarmos diante de Deus, para que assim o nosso coração seja treinado na humildade. Humildade não é algo que cai do céu, é algo que nós precisamos batalhar para ter, e treinar o nosso coração. Uma outra arma que o Senhor nos dá,
é não escondendo as nossas falhas, ou seja, confessando agora a outras pessoas. Tiago diz, é uma das disciplinas espirituais, é confessarmos os nossos pecados a outras pessoas, a expormos as nossas fraquezas. Meu irmão, lembra que o capítulo 4 é uma carta de Nabucodonosor, que ele está falando das suas falhas. Ele está falando para todos os seus reinos, e depois Daniel vem e escreve o capítulo 4, mostrando para todas as pessoas, milhões e bilhões de pessoas que já leram essa passagem no mundo, lembrando e mostrando das falhas daquele rei. Olha os evangelhos, os apóstolos, Pedro, coitado de Pedro, eu acho que se Jesus falasse, Pedro, me segue, mas saiba que os seus erros vão ficar escritos no livro, tá bom? Acho que Pedro ia pensar duas vezes, não ia não, estou brincando. Mas você entende o ponto? Eu lembro que um pastor disse certa vez para mim, que ele ouviu de um outro pastor, ele falou assim, desconfie do santão. Sabe aquela pessoa santona? Que nunca tem falha, nunca tem erro, nunca pisa na bola, nunca assume erro nenhum. Você está lutando, ela sempre está bem. Desconfie disso. Meu irmão, qual foi a última vez que você pediu ajuda para algum irmão? Que você pediu oração? Que você confessou pecados? Às vezes são pecados que a gente nem precisaria falar, que são entre nós e Deus, mas que muitas vezes é bom para a gente se sentir humilhado, para que as nossas máscaras caiam, e as pessoas saibam que a gente luta. Qual foi a última vez que você, cônjuge, perguntou para o seu marido, para a sua esposa, meu amor, aonde que eu tenho errado? Tem alguma coisa que você quer me repreender? Sabe, tenho sido um bom marido, tenho sido uma boa esposa. Isso deveria ser algo normal no nosso casamento, porque um dos propósitos do casamento é nos santificarmos mutuamente. E a gente não confessa, não fala um com o outro sobre isso, não dá, irmãos. Na vida da igreja isso deveria ser mais normal. A gente falando das nossas fraquezas, das nossas lutas, com o irmão aqui, com o irmão mais maduro, com o outro. Enfim, uma outra maneira também é aceitando a repreensão. Nós temos que deixar a porta aberta para a repreensão, meu irmão. Nós temos que aprender a recebê-lo em nossas vidas. Como disse Davi em um salmo, fira-me o justo em uma oração para Deus. Fira-me o justo a Deus. Isso vai ser prazeroso para mim. A gente tem que aprender a orar assim. Deus, envie irmãos para me exortarem. Envie Natãs, como o profeta Natã, que vão me chamarem a atenção. E precisamos preparar o nosso coração para isso. Por quê? Porque quando nós sofremos a repreensão, eu também sou assim. Às vezes a gente fica irado, fica triste, fica bravo, mas quando a gente anteriormente já se prepara, a gente respira fundo e aceita. É assim, irmãos. E por último, buscando a ajuda do Senhor. Só o Senhor pode quebrar o nosso orgulho. Só o Senhor pode nos livrar desse grande mal. E Deus pode fazer isso de duas formas. O nosso orgulho pode ser quebrado, como foi o orgulho de Nabucodonosor. Ou o nosso orgulho pode ser quebrado de joelhos diante da cruz, pedindo perdão ao Senhor e lutando para caminharmos em humildade. Não tem outra maneira. Precisamos correr ao Senhor, nos humilhar diante dEle e dizer, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida. Me ajude a tomar passos que vão quebrar o meu orgulho. Me humilha. Me humilha. Porque, meu irmão, mais uma vez eu te digo, o caminho do orgulho é o caminho da destruição. O caminho do orgulho é o caminho da destruição. E se nós não lutarmos contra ele agora, nós seremos derrotados. Esse foi Daniel, capítulo 4. Nós vimos o sonho, a interpretação, a realização.
Vimos que precisamos lembrar que Deus odeia o orgulho. Que o orgulho é perigoso, traz consequências terríveis e que precisamos lutar contra ele. Agora eu queria te chamar a atenção para o versículo 17, para a gente encerrar. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre esse reino até o mais humilde dos homens. 600 anos depois de Nabucodonosor, Deus fez exatamente isso. E colocou como rei o mais humilde dos homens. O rei Jesus não nasceu num palácio suntuoso como o de Nabucodonosor. Ele não nasceu nem na capital, Jerusalém, onde os magos foram para perguntar. Jesus nasceu numa cidade humilde, numa manjedoura humilde. Tinha um ofício humilde, no meio de um povo humilde, levou uma vida humilde, porque o nosso Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça. Nem onde reclinar a cabeça. Mas aquele homem que andava com seus pés sujos, aquele homem que comia com qualquer um, que conversava com todos que se achegavam a ele, aquele homem que provavelmente não tinha mais do que 2 mudas de roupa, era o Deus encarnado, o Rei de toda a terra, o Messias prometido, o Rei mais humilde que esse mundo já viu. E como lemos lá no início, esse rei se humilhou e assumiu a forma de servo, assumiu a natureza humana. Meus irmãos, pense comigo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, assumindo a natureza humana de servo, e deixe-me dizer, para sempre. Jesus se humilhou ao assumir a nossa natureza, e essa natureza vai seguir com Ele para sempre. Jesus sempre vai ser o Deus homem, para sempre. Que humilhação, que humilhação. Aquele no mais alto poço do mundo veio e desceu, se humilhando da maneira mais profunda, e nós achamos muito difícil pedir perdão. E nós achamos muito difícil engolir o nosso orgulho e assumir um compromisso com Cristo. E nós achamos muito difícil se submeter a Deus e falar: Senhor, faz a tua vontade para nós. Mas Jesus, ainda bem que Jesus não é igual a gente. Jesus se humilhou, foi rebaixado, foi o mais humilde entre os homens, aquele que se submeteu perfeitamente a Deus. E agora Ele nos chama a confessarmos o nosso orgulho ao Senhor e a encontrarmos graça, perdão e misericórdia para vivermos uma vida seguindo os passos dEle, seguindo a humildade dEle. Meu irmão, seguir o orgulho do nosso coração vai destruir a sua vida. Seguir a Jesus e a sua humildade vai salvá-la. Então, busquemos ao Senhor para encontrar aquilo que precisamos.